Gente, eu, enfim, fico muito desafiada, né, a falar sobre esse tema. Enfim, minha área é educação, né? E principalmente, eu acho que eu tenho, talvez hoje, a essa altura, né, da vida e da carreira, um propósito de reafirmar a importância do saber específico da educação, né? Então, também é um pouco sobre isso que eu vou falar, e eu acho que é isso que eu gostaria que tivesse como, quer dizer, um sujeito oculto, né, de toda a minha fala, mas não tão oculto, na verdade, aquilo que amarra todas as questões que eu quero compartilhar com vocês, né? O Chico começou falando, né, desses 23 anos aí de campanhas da EME, né? E, obviamente, há 23 anos, o contexto em que nós vivíamos era muito diferente. Então, eu acompanhei a fundação da EME e eu me lembro como, à época, talvez já de cara um grande diferencial da EME, além de outros, era oferecer um suporte, uma forma profissionalizada e adequada para as escolas conversarem com as famílias, né? Porque, às vezes, antes disso, ou você tinha, às vezes, agências publicitárias que entendiam um pouco da educação e acabavam tentando embalar a educação como embalavam N outros produtos, né? Ou, às vezes, você não contava com agências especializadas e, às vezes, você tinha uma coisa muito primária mesmo na comunicação com as famílias, né? Eu, como assessora pedagógica, acreditem, eu cheguei a ver escola que literalmente tinha, assim, ainda na época que existia, né? Acho que nem existe mais, cartolina, assim, sabe, na grade de fora da escola, comunicando uma determinada situação, né? Então, assim, só para falar como, às vezes, essa comunicação, então, era muito, por assim dizer, simplória, né? Ou talvez ela pudesse ser simplória numa certa época, né? Pois bem, as coisas mudaram tremendamente, né? Como eu falei, o mundo está mais complexo, né, do que já foi. E hoje você vai, enfim, para o computador ou para a internet, você tem N aplicativos que te oferecem desde textos até imagens, né? Peças publicitárias que às vezes você consegue formular num aplicativo de celular, né? Só que aí todo mundo tem isso à mão, né? E, portanto, talvez por conta disso também, quando eu hoje vou para as redes sociais, né, onde as pessoas ou as instituições, inclusive as escolas, vão se apresentando para o seu público, eu já disse isso outras vezes, eu vejo uma mesmice que me angustia um pouco, né? Porque eu acho que se você for pegando os posts das redes sociais, em grande parte, parece que todas as escolas são iguais, né? Porque talvez esteja faltando esse upgrade, né? Quando se falou aqui que hoje ao longo do dia vai se falar de conceito, né? Eu acho que nunca, veja, sempre foi importante, mas nunca a união do pedagógico com o marketing foi tão importante. Porque se o pedagógico da escola não der insumos para aquilo que o marketing, digamos, vai embalar e vai divulgar, nós estamos caindo na mesmice. Nós estamos caindo numa relação de consumo descartável, superficial, sem os diferenciais que efetivamente importam, tá? Mas enfim, vamos lá, eu vou desdobrar um pouco isso. Óbvio que esse desdobrar também é relativo, né? Eu não tenho muito tempo e muitas das coisas que vão ser comentadas aqui, cada uma delas daria vários programas, tá? Mas acho que assim, eu queria fazer um pouco um overview até para defender esse ponto de vista, né? De que é na consistência da nossa ação, é na clareza da nossa ação e é na comunicação adequada da nossa ação que a gente, de fato, pode se diferenciar, tá? Então, eu, enfim, podia ter usado N imagens, usei aqui a imagem, né, do que eu chamei de um carrossel, né? A escola e o ano letivo da escola, na verdade, é um carrossel. Então, a gente tem campanha de matrículas, aí depois, né, de captadas as matrículas, a gente tem o planejamento pedagógico, a gente tem o início das aulas propriamente dita, né, até que, digamos, atinjamos a tal da altitude de cruzeiro. Eu estou colocando aqui uma reunião de pais, né, como um momento simbólico, inclusive, né, em que você reafirma junto à sua comunidade aquilo que foi
num certo sentido, pactuado na campanha de matrículas, né? As entregas cotidianas, né? Óbvio, as aulas e tudo mais, a gente vai falar disso. As avaliações e reuniões bimestrais, né, que são aqueles pit stops, são aqueles pontos de parada, né, de uma determinada avaliação do aluno, mas também uma avaliação da ação da escola, né, e digamos, uma comunicação pontual com as famílias. Então, também é um momento em que você mostra para a família que você está reconhecendo a individualidade daquele aluno e, portanto, conversa, ou pode, ou deveria estar conversando com cada uma das famílias, né? E aqui eu chamei também de projetos especiais, que obviamente até passam pelas datas comemorativas, mas como foi dito, talvez as datas comemorativas tenham perdido importância relativa, porque quando a gente está falando do ano letivo, a gente está falando de um projeto mais longo em que as coisas têm que se amarrar, tá? Mas enfim, então pegando esse carrossel, óbvio que poderia ter outros elementos, mas reafirmando então, acho que a minha tese aqui nessa nossa conversa, né, é que esse carrossel, ele precisa de clareza de finalidades. Então, cada uma das ações que são praticadas, cada uma das ações que são entregues, né, para os alunos no dia a dia da escola e que são comunicadas às famílias e às comunidades e à comunidade de uma maneira geral. Então, primeiro a gente tem que ter clareza de finalidade, né? Porque essa clareza de finalidade, obviamente, alavanca uma comunicação consistente, né? Permite que a gente saia da tal da mesmice, né? E óbvio que este carrossel depende da gente entregar aquilo que foi pactuado desde a campanha de matrícula, tá? Bom, de forma geral, eu acho que essa comunicação, né, eu queria insistir bastante nisso. Gente, cada vez mais nós da área pedagógica temos que ter clareza que a função da escola não é só entregar conteúdo conceitual. Até porque, enfim, óbvio que houve um tempo em que isso justificava a escola. Óbvio, houve um tempo em que ou você aprendia na escola, ou os espaços de aprendizagem fora da escola eram muito limitados. Hoje, absolutamente todos os temas, para todas as faixas etárias, tem uma dita aula gravada em algum lugar da internet, né? E às vezes aulas gravadas, inclusive, às vezes com recursos tecnológicos, né? Com apoios de som, de música, de imagens, que inclusive, né? Às vezes inclusive é mais interessante do que aquele cuspe-giz, né? Ou mesmo de uma simples lousa eletrônica que você tem atrás de si, tá? Então, enquanto escola, a gente tem que ter clareza e a gente tem que comunicar com clareza que, além desses conteúdos conceituais, que obviamente importam, eles dão um background de cultura geral, mas esses conteúdos conceituais têm que estar amarrados com a ideia de desenvolver habilidades para a vida social, né? Porque não adianta hoje você ter aprendido conteúdos conceituais, mas só saber aplicá-los na prova. Não saber reconhecer situações da vida social onde aplicá-los. Mas mais do que isso, né? Tem certas habilidades da vida social, né? Eu vou ser repetitiva, eu vou falar aqui de 3 delas, há outras também importantes, né? Mas eu vou falar do aprender a pesquisar, porque quem não sabe pesquisar não vai adicionar coisas inéditas à sua estrutura mental, né? Ai, mas como assim aprender a pesquisar? Óbvio, gente, todos os dias são gerados inúmeros conhecimentos, né? E isso tem, aliás, cada vez mais se acelerado. Se quando esse menino sair da escola, ele não tiver aprendido a aprender, ele está ferrado. Quer dizer, se ele sair da escola e simplesmente a formação dele se restringir àquilo que ele aprendeu, ele vai estar carregando, óbvio, uma base do passado, que eu não estou dizendo que ela não importa, mas que óbvio que ela é insuficiente. Por quê? Porque diante das coisas novas ele vai travar, ele não vai saber ler as coisas novas, né? E óbvio que também se ele for só um repetidor mecânico de coisas que algum dia alguém explicou para ele, ele vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Porque essa questão de agregar muitas informações e reprocessá-las naqueles termos, qualquer ferramenta de inteligência artificial faz melhor. Então, esse menino precisa aprender a pesquisar,
né? E aí, junto com esse pesquisar e junto com esse trazer novos elementos, também tem elementos de criatividade, né? E aí, óbvio, uma escola de educação básica tem, em média, 14 anos para fazer isso, né? A neurociência já mostrou que a criatividade, ela não é uma coisa inata, ela pode ser desenvolvida. Óbvio, tem crianças que às vezes, inclusive, já vêm com parece que com uma flexibilidade cognitiva maior nesse sentido. Mas até aquela criança que é mais quadrada, num certo sentido, ela pode aprender desde que ela receba os estímulos certos. Portanto, se a nossa lógica com o menino é só de repetição, ele vai aprender a repetir, a repetir, a repetir, ele vai ser um ótimo repetidor. Mas, insisto, a inteligência artificial repete melhor, mais rápido e de um jeito mais barato, né? Então, pesquisar, né? E aí junto com esse pesquisar, essa capacidade de criação, aprender a trabalhar em grupo, né? Enfim, a era dos geninhos tóxicos, né? Aqueles sábios, aqueles, nossa, fulano é um crânio, fulano é super... Então, mas é um babaca, não sabe conviver com as pessoas, não sabe dividir, não sabe compartilhar, né? Hoje, os ambientes sociais, na verdade, têm rejeitado pessoas com esse perfil. E é óbvio, eu tenho 14 anos na escola para, através de uma série de estratégias e de metodologias, ir ensinando esse menino a compartilhar a informação, ensinando a conter os seus impulsos e os seus ímpetos, de eu faço melhor, portanto daqui que eu faço sozinho, né? Dele ir aprendendo, inclusive, a reconhecer no outro, às vezes, capacidades que ele não tem e usar isso a seu favor, né? E aí o grupo como um todo consegue fazer entregas melhores, né? Aí outra habilidade é falar em público. E aí falar em público não para necessariamente ele ser um comunicador, mas falar em público no sentido dele ser capaz de externar o que ele pensa, de defender o que ele pensa, dele ser capaz de argumentar, né? Então, vejam, eu posso ensinar determinados conceitos por meio de estratégias que desenvolvam habilidades, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter claro e a gente tem que comunicar para as famílias. Então, olha, é porque eu não gosto que vocês deem trabalho em grupo, porque ainda tem pais que acham que o professor só trabalha quando ele está fazendo uma aula expositiva. Então, nada contra as aulas expositivas, mas tem uma série de habilidades sociais que uma aula expositiva não é capaz de desenvolver. É simples assim. Só que se eu não explicar para o pai qual é a finalidade, e aí se ele disser, não, mas o meu filho não gostou, ficou tudo bagunçada a aula, óbvio, ninguém vai aprender a trabalhar em grupo, ninguém vai aprender a pesquisar, ninguém vai aprender a falar em público numa única atividade. É por isso que a escola ou a educação básica tem 14 anos. Por isso que essas coisas têm que estar amarradas e serem crescentes, inclusive considerando os segmentos e as faixas etárias, né? E, finalmente, a preparação para a vida no espaço público. Então, óbvio que o desenvolvimento de habilidades sociais já prepara esse menino também para o espaço público. Mas aqui eu estou falando de regras de sociabilidade, né? A gente não convive apenas com pessoas iguais a nós, né? A gente não convive somente diante de espelhos, né? Então, quando a gente fala, às vezes, dessa questão de fomentar e de respeitar a diversidade, óbvio que tem a ver com isso, né? Nós vamos, ao longo da vida, interagir com pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, de times de futebol diferentes, embora o futebol hoje não seja um bom tema, né? Enfim, de regras, né? Algumas famílias são mais liberais, outras são menos liberais. Agora, é isso, a gente não convive apenas com pessoas iguais a nós. E a escola é um ambiente em que a gente vai aprendendo a lidar com essas questões, né? A respeitar e também a ser respeitado. Então, essas diferenças e os conflitos que são inevitáveis, numa escola eles vão sendo mediados, inclusive, né, com a ajuda dos professores, com a ajuda da gestão da escola, para a gente também ganhando background, né, para a gente ganhando experiência para lidar com todas essas questões. Então, gente, tudo isto hoje faz parte da formação escolar com vistas ao futuro, né? Então, mesmo uma escola de alta performance, né? Óbvio que quando você vai chegando, talvez lá no terceiro ano do ensino médio, você vai carregar talvez quase que 100% em conteúdos conceituais, porque tem um vestibular no final do processo. Mas mesmo uma escola de alta performance, nada justifica só prova e atividade no sexto ano.
né? Até porque também não adianta esse menino passar num bom vestibular se essas outras características, né, de sociabilidade e de habilidades sociais ele não tiver desenvolvido. Ele só vai ser um eterno bom aluno, mas não significa que ele será necessariamente um bom profissional ou que ele vai conseguir interagir em sociedade de um jeito responsável, de um jeito bacana, inclusive para ele mesmo, tá? Bom, então, postas essas questões todas, né, e aí voltando àquele carrossel, eu queria comentar, então, primeira campanha de matrículas. Óbvio, nós estamos já numa etapa do ano que a campanha de matrícula já passou, né? Mas até dentro, então, dessa lógica de um ano letivo e de um carrossel em que tudo se amarra. Então, o meu primeiro questionamento, né, que, de certa forma, né, contém aqui um sujeito oculto, né? Assim, eu comunico o que a escola é? Gente, eu não falei de diversidade por acaso, né? Óbvio, existe diversidade no mundo. As famílias são diferentes entre si. Os valores familiares são diferentes entre si, né? Então, eu tenho desde aquela família que quer performance, que continua querendo que o seu filho passe numa universidade pública, numa carreira super concorrida. E hoje eu tenho famílias, na verdade, para quem essa alta performance, que se traduz às vezes em passar num vestibular concorrido, não tem tanta importância. Hoje eu tenho famílias que querem mais é que o filho fique por perto, ainda que ele entre numa universidade que não é tão conceituada assim. Então, veja, eu tenho famílias com projetos e com valores que são muito diferentes. E, portanto, eu também tenho escolas que podem ter perfis diferentes. Até aí está bacana. Agora, você precisa comunicar qual é o perfil da sua escola, né? Você não pode tentar vender uma escola que não é a sua, né? Ou por outra, né? Eu não posso, numa campanha de matrícula, entrar numas de captar matrícula a qualquer custo, tentando adivinhar o que aquele pai que está fazendo, né, o shopping, digamos assim, né, está fazendo ali a avaliação da escola, o que ele quer ouvir. Porque se eu captar essa matrícula e não entregar aquilo que eu pactuei, isso bagunça a minha escola, isso bagunça a percepção que existe sobre a minha escola. E, às vezes, sob pressão dessa família, que diz assim, mas não foi isso? Vocês disseram que vocês eram isso, isso e aquilo. E, às vezes, você começa a fazer algumas concessões individuais e, em nome do manter as coisas a qualquer custo, enfim, a tua escola perde, né, qualquer autoridade em relação àquilo que ela entrega. Tá? Então, veja, dizer claramente se a sua escola tem, sei lá, regras disciplinares mais rígidas, ou se a sua escola é mais liberal, se a sua escola é mais religiosa, ou se a sua escola é mais laica, se a sua escola privilegia a alta performance, né, e isso requer do aluno uma determinada disciplina para as atividades, ou não, se é uma escola mais formadora, na verdade, que está mais preocupada em desenvolver outras habilidades. Isto importa. Né? Tem, às vezes, sei lá, uma pretensa confusão, né? Ou, sei lá, talvez uma quase, sei lá, pseudo-esperteza, né? De tentar dizer que a sua escola são todas as coisas e que, assim, eu acho que é meio caminho para o fracasso. Né? Porque, como eu disse, senão essa família, na verdade, ela começa a cobrar uma coisa que lhe foi prometida e que você não vai entregar porque a tua escola não tem esse tipo de perfil. Tá? Então, essa campanha de matrículas, na verdade, ela já tem que apresentar, né, a escola dentro do seu perfil. Agora, gente, a gente também precisa ter clareza de qual é o perfil da escola, por incrível que pareça. Né? A gente não consegue dar conta de tudo, de todos os aspectos. Então, assim, é preciso uma reflexão, às vezes, com o próprio grupo de professores. Né? Então, por qual caminho nós vamos? Só que aí dentro desse caminho, colocar determinados marcos, colocar determinadas regras, até para que eu tenha tranquilidade quando o pai cobrar algo que não foi prometido, de você virar e dizer assim, não, mas espera um pouquinho, né? O senhor está querendo uma coisa que nós nunca dissemos que éramos. Né? Então, se você pegar aqui um exemplo que é bem óbvio, né? Você tem uma escola religiosa, isso está dito, com todos os fundamentos e as justificativas,
Aí o pai vem reclamar dizendo assim, ah, mas escuta, tem missa, tem reza. Então, mas meu querido, foi dito desde o início que essa era uma escola religiosa. Não, você tem uma escola laica. Aí o pai vem reclamar dizendo, ah, mas olha, eu estou sabendo que tem um filho aqui de uma família que pratica uma religião que eu não gosto. Eu falei assim, então, esta é uma escola laica, portanto, nós temos alunos de todas as religiões. E nos importa que todas sejam respeitadas. E assim sucessivamente, né? Isso vale para outros tipos de perfil. Ah, você avisou de antemão que é uma escola puxada no sentido de ter muita atividade, de ter muita avaliação. Aí o pai vem reclamar, dizendo, ah, ele está sofrendo porque tem muita atividade e tem muita avaliação. Eu falei, então, mas foi dito desde o início que essa seria a característica. Né? Aqui um parênteses, o pai tem direito de reclamar se você está executando mal aquilo que você disse que ia executar. Mas o pai não tem o direito de reclamar por você estar executando o que você disse que ia executar. Só que, por isso, clareza, por isso, consistência, né? E isso passa também por um planejamento de time. Gente, o momento do planejamento, ele é ultra importante, obviamente, né? Eu não acho que deva ser uma vez só no ano, né? Eu sei hoje das circunstâncias das escolas, né? Dos custos, que às vezes você trazer professores implica, né? Mas, ou seja, o planejamento é justamente o momento em que aquele perfil que foi discutido é traduzido de maneira estratégica e de maneira tática em relação a como vai acontecer ao longo do ano. Né? Então, por que nós vamos ter mais isso ou vamos ter mais aquilo, à luz, inclusive, daquilo que foi divulgado sobre o perfil da escola. Então, minha pergunta é essa, é um momento burocrático ou efetivo? É só aquele momento em que você junta os professores, né, e fica fazendo lá, às vezes, um abecedário de um monte de regrinhas, olha, é assim, assim, assado. Na verdade, sem um envolvimento efetivo daquele grupo, né? E às vezes você tem do lado de cá um professor dizendo assim, ai, calma, né? Todo ano eles dizem as mesmas coisas, mas daqui a 2 semanas aquilo que foi dito que ia ser cobrado não será cobrado e eu vou tocar a vida como sempre toquei. Né? Então, assim, o planejamento é o momento das coisas serem amarradas. Uma coisa que eu sempre digo para gestores, quem tem 15 prioridades não tem nenhuma. Eu encontrei já nesse início de ano escolas, inclusive, que me disseram, tipo assim, olha, o eixo esse ano da escola é X. E eu gosto disso. Por quê? Porque a escola, na verdade, encontrou um determinado elemento que na avaliação dela precisa ser trabalhado e, portanto, todas as ações têm que conversar com esse eixo. Isso, para mim, é planejamento. Isso, para mim, é noção de estratégia em relação à escola. Né? Agora, gente, aquele planejamento que junta todo mundo, volto a dizer, aquele abecedário que ninguém pretende seguir, enfim, de novo, né? Você já sai perdendo em relação àquilo que você vai entregar. Né? Você faz um PDCA, né? O PDCA é, né, planejar, fazer, checar e atuar. Ou seja, eu faço um determinado planejamento. Então, aqui, o planejamento propriamente dito, às vezes é um momento de você fazer um PDCA do ano anterior. O que deu certo? O que não deu certo? O que precisa ser ajustado? E, obviamente, é o start, é o primeiro momento daquilo que precisa ser costurado, neste caso, ao longo de 2025. E combinar também quais serão os pit stops, justamente para ver se aquilo que foi planejado está dando certo ou não. Né? Olha, a gente combinou uma determinada situação, mas à luz das circunstâncias, isso não dá para fazer. Né? Quer dizer, é melhor você reconhecer que tem determinadas coisas que precisam ser ajustadas do que deixar a coisa ir morrendo, sabe? Vai varrendo para debaixo do tapete. Ah, eu falei lá no planejamento que isso era importante, mas percebe, gente, isso, enfim, dá uma desamarração na escola e nas ações da escola que, pensando nesse ano letivo e nessa comunicação com os pais, te fragiliza. Né? Então, o planejamento, né, dá todo esse caminho. Né? E, óbvio, que aquilo que for combinado no planejamento e que também tem que conversar com a campanha de matrículas, lembra? Na campanha de matrículas você comunica um determinado perfil da escola. Eu gosto de reunião de pais. Eu sei que, né, também é voz corrente, que você juntar pai, tudo no mesmo ambiente, enfim, às vezes é o estopim, né?
Mas eu gosto da reunião de pais como um momento simbólico de pactuação ou de repactuação, se você pensar na campanha de matrículas, né? E principalmente é um momento especialíssimo de você demonstrar para todos eles que você sabe o que você faz. Porque todas as regras que vão ser postas, né, todas as metodologias, ou todas as formas, ou todos os eventos da escola podem ser apresentados não de uma maneira meramente descritiva, mas com você amarrando aquelas coisas à luz daqueles 3 elementos do projeto de formação que eu comentei. Né? Então, tem a ver com conhecimento conceitual e as melhores formas deles aprenderem mais conhecimento, tem a ver com as habilidades sociais, tem a ver com as regras de sociabilidade. Quando você amarra a luz desse projeto e você coloca, por hipótese, nós não aceitamos atrasos. Veja, se eu pura e simplesmente digo numa reunião de pais, nós não aceitamos atrasos, parece que você está sendo arbitrário. Quando você diz assim, olha, nós não aceitamos atrasos, porque eles precisam ir aprendendo que horário é uma coisa valorizada na vida social. Né? Que quem continuamente ou repetidamente se atrasa, na verdade, enfim, perde oportunidades e às vezes socialmente é visto como uma pessoa pouco comprometida ou pouco responsável. Vocês estão notando como muda e como uma regra que poderia parecer somente rígida ou arbitrária, na verdade ela ganha um outro contorno que tem a ver com a formação? Então, a repactuação, e aí assim, né, de novo, eu já falei sobre isso na campanha de matrículas, cuidado com a ideia do querer agradar a qualquer custo. Né? Até porque é óbvio que as famílias começam meio que a perceber, e vejam, gente, eu tenho uma escola, por hipótese, de 200 alunos, ou eu lido com 200 famílias, né? Pensando que às vezes a família tem mais do que um filho na escola. Então, aí vem um pai e diz assim, nossa, mas eu acho que essa regra é muito rígida. Aí você diz para o professor, pisa no freio, olha, isso não está caindo bem. Mas aí vem uma outra família e diz assim, olha, mas espera aí, isso aqui está muito liberal geral. Aí você diz para o professor, não, pisa de novo no acelerador, porque as famílias estão achando que está tudo... Gente, você vai ter 200 projetos pedagógicos? Então, também tem uma coisa que a gente tem que ter clareza à luz, né, do tal projeto pedagógico da escola. Se a família quer uma escola sob encomenda para aquela família, o nome disso é homeschooling, que, diga-se de passagem, não é nem legalizado no Brasil. Né? Então, há países, inclusive, que têm homeschooling, porque é isso, olha, a família quer uma coisa espelho, quer uma coisa que seja exatamente como ela pensa e tal. Óbvio que a gente tem pesquisas que mostram que quem faz homeschooling pode até aprender conceitualmente as mesmas coisas que os outros, mas quando vão para a vida social, depois tem muito mais dificuldade, claro, né? Porque o mundo não é um espelho da tua casa, né? E é isso, a escola é um ambiente super apropriado para você ir aprendendo isso. Então, não significa você abrir mão das suas convicções, não significa a família abrir mão dos seus valores, mas conviver com o outro que tem uma opinião diferente ou uma convicção diferente, ora, não vai te afetar. Aliás, convicções e crenças, elas são convicções justamente porque, embora eu conheça outras opiniões, eu continuo defendendo a minha. Eu continuo achando que a minha é a mais adequada. Convicção que depende de eu não saber que existem outras coisas, desculpe, não é convicção. Né? Se eu não tenho segurança de expor o menino a uma opinião diferente, porque, nossa, porque vai fazer cabeça, que aliás também é outro delírio, né? Essa ideia de que o professor faz cabeça de aluno, nossa, se o professor fizesse cabeça de aluno, você não teria uma falta de tarefa, você não teria um conflito na escola. Né? Não é assim que funciona, tá? Mas, enfim, é importante, então, a gente colocar o projeto da escola à luz dessa questão de formação e deixando claro isso. Olha, o menino, depois de 14 anos de educação básica, ele vai sair para a vida, né, com os elementos que ele está trazendo da sua casa, com o reforço das suas convicções, mas sabendo conviver, na verdade, de um jeito respeitoso e de um jeito adequado com os outros. Tá? E volto a dizer, essa ideia do agradar a qualquer custo
faz com que você perca o controle, inclusive do projeto da escola, e que você, às vezes, deixe de ser respeitado. Porque a escola não tem uma relação de consumo convencional. Se você se apresentar para a família como um supermercado, né? No supermercado você vai passando pelas gôndolas e você diz, olha, eu vou levar o iogurte, eu não vou levar a ricota. A escola não é assim. A escola é um pacote. Né? Então, às vezes eu vejo escolas cedendo, porque o pai não gostou daquela imagem no material, porque o pai não gostou... Então, mas se a gente esticar essa corda, então é isso, para agradar a família a qualquer custo, aí o pai chega e fala assim, mas olha, eu acho que você tem que diminuir a carga horária de matemática. Sabe, porque afinal de contas ele é super criativo, ele não vai lidar com matemática. Então, como é que você vai fazer? Você vai ter, sei lá, 200 escolas dentro da escola de novo? Então, nessa parada estratégica, né, eu queria retomar uma coisa que eu já apresentei aqui, que é aquele círculo dourado, né, do Simon Sinek, que ele fala que mais importante do que o quê e do que o como é o porquê. Ou seja, você convence as pessoas, e aqui o convencer não é no sentido de enrolar, mas é no sentido de você estabelecer um diálogo em que você comprova que você sabe o que está fazendo. Eventualmente, a pessoa pode não gostar daquela que é a tua convicção, mas você mostra para ela que você sabe o que está fazendo, porque você tem clareza de propósito, você tem clareza da finalidade pedagógica. Volto a dizer, né? Por que você não deixa o menino entrar atrasado? Porque você é rígida, porque você é chato, né? Porque você é... Enfim. Não, eu não deixo ele entrar atrasado, porque a escola é um lugar para ele aprender regras sociais. Porque se cada um chegar a hora que quer dentro da escola, não há um trabalho coletivo que seja possível. E é assim com a vida social. Né? Hoje eu tinha um compromisso aqui em Valinhos com o pessoal da... Vocês já imaginaram se eu chego 2 horas depois? Quer dizer, quem sistematicamente não respeita horário se acha a última bolacha do pacote. Né? Acha que o mundo que me espere. Ora, gente, eu... Talvez, salvo pessoas que sejam de fato especialíssimas, né? Até show, né? Quando o cara começa a atrasar muito, hoje em dia o pessoal começa a gritar e a reclamar, né? Aquela ideia de ficar esperando 2 horas por uma pessoa. Gente, ninguém suporta mais muito isso. Né? Mas essa ideia de autorregulação, de horário, da incorporação de regra, é algo importante para ser aprendido na escola. E aí, de novo, né? A gente precisa desmontar o senso comum. O que é o senso comum? O senso comum são, né, determinadas ideias que vão circulando, às vezes até alimentadas pelas redes sociais. Né? Mas se a família entender que a relação dela com a escola é uma relação convencional de consumo, ferrou. Porque, como eu falei, você vai ter a sua escola como um supermercado e eu quero ver como é que você vai organizar a sua gôndola. Né, com cada uma das 200 famílias, não, eu quero que você enfatize isso, eu quero que você enfatize aquilo. Ou então, assim, tem 30 meninos numa sala, aí um menino não gosta do professor ou da professora de biologia. Porque essa professora... Então, aí você demite a professora de biologia. Só que aí vem os outros pais que dizem, não, mas a gente gostava dela. Então, como eu falei, você vai tirar no palitinho? Né? Então, gente, isso é muito importante. A gente tem que afirmar a nossa condição de especialistas em educação. E no diálogo com os pais, a gente tem que falar o tempo todo que a gente sabe o que está fazendo. Nós somos especialistas em educação. E é isso que a gente tem que fornecer para o marketing. Né? Porque se o marketing, na verdade, entregar coisas ocas, se o marketing entregar somente aquelas postagens que são todas iguais, eu não me diferencio no mercado. E eu me torno um supermercado com as tais gôndolas em que cada um quer puxar apenas aquilo que quer. Né? Então, como educadora, eu quero insistir muito nisso. Nós somos especialistas em educação, mas a gente precisa, obviamente, vivenciar isso. Né? E isso implica planejamento, preparação, formação continuada, clareza de finalidades. Posso te dar um abraço? Só te dar um abraço agora. Sensacional, sensacional, sensacional. Só queria precisar fazer isso para você. Não, voltando para o carrossel, então, né? A gente fez aquela parada estratégica para falar isso, não é uma relação de consumo convencional, né? Aí nas nossas entregas cotidianas, aulas
as metodologias, as atividades, as regras, enfim, é isso, é a escola no day by day funcionando, mas é preciso que o professor tenha clareza, que ele prepare a sua aula e não prepare apenas em termos conceituais. Ele tem que associar isso com metodologias, ele tem que associar isso com atividades, juntamente com regras, né? Como eu falei, eu posso pegar um tema de funções e propor um trabalho em equipe, na verdade, em que depois os meninos do grupo vão apresentar para a turma. Notem que eu estou ensinando o conteúdo, mas naquele trabalho em grupo, eu estou ensinando essa moçada a trabalhar em grupo e mediando, né, esse trabalho, que vai culminar com uma apresentação, em que, de qualquer forma, eles têm que ter se apossado daquilo e serem capazes de apresentar em público, né? Quantas pessoas a gente não conhece, que às vezes a pessoa diz assim, não, eu sei disso, eu sei esse tema, mas eu não sei explicar. Eu sei para mim, mas eu não sei falar para o outro. Agora, imagine nas relações sociais, você pensar uma série de coisas, você acreditar numa série de coisas, mas não conseguir conversar com o outro em relação àquilo que você pensa. Então, notem, gente, como a formação escolar, ela é rica em possibilidades. Eu tenho afirmado muito isso. Ninguém pode estar condenado à sua condição inata. Tem crianças que parece que nasceram falando. Tem crianças que são mais travadas. Mas essas crianças mais travadas, elas podem aprender a destravar com os estímulos certos, né? Uma criança pode ser estimulada a ser mais criativa, né? Uma criança, na verdade, que às vezes é impulsiva, ou que dentro de casa é o reizinho ou é a rainha, na escola, dentro dessas regras de sociabilidade claras e bem praticadas e bem mediadas, essa criança pode aprender a controlar os seus impulsos e pode ir aprendendo que o mundo não está à disposição dela, que talvez dentro da casa dela ela continuará a ser a rainha ou o reizinho, mas que o mundo é maior do que as paredes da casa dela. Só que é isso, né? Todas as nossas atividades precisam estar amarradas a essa clareza de propósito, né? Então, as nossas aulas, as nossas metodologias, as nossas propostas têm essa finalidade clara? Ou estão naquela do deixa a vida me levar? Eu abro o material, né? Que às vezes, quando aquele planejamento do início do ano não é bem amarrado, eu abro o material. Às vezes eu nem preparo direito a aula, né? Ou até preparo a aula, mas eu não me envolvo com aquilo. Aí, se o pai vem discutir alguma coisa relativa àquele material, aí o professor vira e fala assim, eu também não concordava muito. Mas está no material. Ô, gente, depois a gente não sabe por que o professor acaba sendo desrespeitado. Porque se você é um professor, você se apossou daquele material e replanejou a sua aula, porque você conhece o perfil da escola, você conhece as características do aluno, ou você é um piloto de material? Nossa, porque também se for um piloto de material, daqui a pouco vão criar também um desses robozinhos, né, que ficam lá na frente, simplesmente numa pseudo-interação, cumprindo as linhas que estão escritas. Então, o deixa a vida me levar, eu acho que é um pouco essa ideia, sabe? De que assim, olha, não... Quando você pergunta a finalidade daquela atividade, aí o cara não tem a menor ideia, porque ele também não pensou muito nisso. Então por que você está fazendo desse jeito? Eu estou fazendo desse jeito porque está no material. Então, mas e aí? Você não consegue argumentar nem em termos de BNCC? Porque também isso é uma coisa importante, né? Às vezes eu vejo famílias discutindo determinados elementos. Olha, no fim das contas, se você argumentou, mas aquela família ainda está insistindo no projeto homeschooling, porque ela quer que você só trabalhe aquilo que ela gosta, tem um argumento que é matador. A escola cumpre a legislação brasileira. Tem uma coisa chamada BNCC, que define série a série o que precisa ser trabalhado e as habilidades àquilo ligadas. Agora, se na sua escola as pessoas sequer leram o BNCC, que diga-se de passagem de 2017, hein? Olha, 18, 19, 20, 20... não leram nem a BNCC, de fato, você vai argumentar em cima do quê? Tá? Então, de novo, nós somos especialistas em educação, mas a gente precisa demonstrar isso, né? Nesse diálogo cotidiano.
Bom, as avaliações e reuniões bimestrais são justamente a oportunidade que você tem de retomar aquela reunião de pais, de retomar a sua campanha de matrículas, de retomar aquilo que você disse que ia entregar e mostrar que você está entregando, né? E aí, numa conversa, inclusive, que pode ser individualizada. Olha, o seu filho, ele apresentou dificuldades nesses elementos, né? E aí, as avaliações bimestrais, na verdade, o ideal é que elas retomem as anteriores, né? Porque eu também preciso mostrar no que esse menino avançou ou não avançou. E aqui também foi dito, eu sei que numa perspectiva de marketing, mas você falava dos recursos que a gente tem que utilizar. Gente, o plural, você consegue acompanhar e tirar relatórios. Eu não vou dizer diários, porque também a vida não funciona assim, mas assim, semanais ou quinzenais, de quem fez as atividades que estão propostas, onde estavam as maiores dificuldades. Então, pensa bem, você vai conversar com o pai, o menino teve um mau desempenho, né? E aqui eu estou falando daquele menino que, de fato, você nota que ele não se envolveu, né? Ele está mais preocupado, na verdade, ou estava mais preocupado em usar o celular, ou ficar... Enfim, você tem dados, inclusive, para mostrar para essa família que você tanto acompanha o desenvolvimento dele, que você sabe quando ele fez tarefa e quando ele não fez. Quando ele entrou na ferramenta e ele simplesmente foi marcando alternativas, porque ele fez de uma maneira tão rápida que, obviamente, não daria tempo dele ler a questão e tentar resolvê-la. Então, para além da avaliação, você tem mecanismos de observando ao longo do bimestre, né? Esse é um deles, enfim, como que ele está se envolvendo também com aquilo. E aí, óbvio, não é colocar só a responsabilidade nele e na família, embora eles também, obviamente, tenham as suas responsabilidades. Problema no som? Embora eles também tenham as suas responsabilidades. Mas assim, olha, ele está com dificuldade e nós vamos, em relação a isso, propor isso, aquilo. Agora, com o plural IA, inclusive, a gente vai ter a possibilidade mesmo de fazer trilhas personalizadas a partir das dificuldades que ele demonstrou ou não, né? Então, o menino, na verdade, que está voando do ponto de vista conceitual, ele vai ter desafios maiores. O menino que está apresentando muitas dificuldades, ele vai ter uma trilha, na verdade, de reforço. Mas, óbvio, isso diz respeito ao conceitual. Mas eu também posso falar para essa família do comportamento desse menino, não só em termos de disciplina, mas em termos de sociabilidade. Porque, lembra, essa é uma das funções da escola, né? E aqui eu acho que essa questão da individualização que eu estava falando, né? E aqui vem mais uma parada estratégica. Gente, todos nós dizemos na campanha de matrículas, e aí, na real, não pode ser diferente, que na nossa escola o aluno não é um número, né? Que cada aluno é tratado na sua individualidade. E a pesquisa com as famílias mostrou como as famílias, na verdade, valorizam isso, né? Primeiro, valorizam uma formação mais integral, né? E também essa proximidade e a prontidão para identificar dificuldades. Mas vamos ser práticos. Quando eu tenho 30 alunos diante de mim, eu não dou 30 aulas diferentes. Eu miro uma média e, obviamente, eu fico tentando contemplar o perfil daquela turma. Mas notem como hoje nós temos recursos para que, assim, dada aquela aula média, que não precisa ser só expositiva, eu quero insistir nisso, né? A gente pode variar estratégias, inclusive. Mas, trabalhada a aula, trabalhado o tema, eu tenho hoje recursos e eu tenho mecanismos, inclusive, para poder identificar em cada um onde estão os maiores potenciais, onde estão as maiores facilidades, onde estão as maiores dificuldades. Poxa, falar numa reunião com a família ou enviar para a família, se ela não aparece, um relatório que vá além do boletim e que comunique a ela esse tipo de elemento, né? Desde a falta de envolvimento do menino, porque às vezes ele não faz a parte dele, né? Mas também que estratégias você está utilizando para engajá-lo. E no caso de um menino engajado que tem dificuldades, o que você está fazendo para ele se recuperar, vamos dizer assim, para ele acompanhar a turma? Ou no caso de um menino que sobra, o que você está fazendo para aproveitar esse potencial e avançar em relação a isso, tá? As escolas falam, então, em acolhimento, né? Então, como dito, é reconhecer a individualidade
A personalização, eu coloquei aqui personalização possível, porque, como eu disse, com 30, 40 alunos numa turma, não entra nessa de dizer que para cada um você vai dar uma palavra ou uma solução diferente. Não funciona assim. Agora, trabalhar daquela aula, as atividades posteriores e o acompanhamento, esse sim pode ser individualizado, que insisto, nós temos hoje recursos tecnológicos que nos apoiam. Mas é importante dizer, também à luz da formação para a sociabilidade, né? Acolhimento não é liberou geral, né? Acolhimento não é abrir mão das regras de sociabilidade. Então, aqui eu retorno àquela função da escola de preparar para a vida social, de justificar os sims e os nãos à luz desta formação. E aqui ter claro isso. O liberou geral é a escola supermercado. E o liberou geral é você cair numa barafunda de tentar atender 200 famílias, cada uma com a sua demanda, né? E aí, eu diria com os meus anos de experiência, você deixa de ser respeitado. Aí você está criando condições mesmo para aquele cara que vira e fala assim, eu pago, né? Então, como que você não vai fazer aquilo que eu quero? Aí você vira uma pseudo-homeschooling, né? Ou 200 pseudo-homeschoolings, na verdade, com todo o dano e com toda a perda que isso pode trazer. Mas aí, voltando ainda ao carrossel, os projetos especiais também, não vou me deter nisso, como já foi dito, né? Eles têm que ter uma relação permanente com o projeto e com o perfil da escola, né? Então, algumas pessoas me dizem, você é a favor do Dia das Mães? Ou você que prefere o Dia da Família? Né? Depende também da característica do público e depende de como é que você vai justificar uma coisa ou outra. Tá certo? Então, eu não acho que, às vezes, nesse tipo de situação, tenha de saída uma solução certa. Agora, só não pode ser, deixa a vida me levar. Eu faço assim porque eu sempre fiz assim. Né? Você tem que ter justificativas, você tem que ter porquês para defender isso ou defender aquilo. E, além disso, os outros projetos especiais têm a ver com feira de ciências, tem a ver também com uma série de momentos em que esses meninos são instados a colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Eles são instados a criar. Porque, como eu falei, se eles forem só repetidores de alguma coisa que alguém explicou para eles, eles vão ser substituídos pela inteligência artificial. Fácil, fácil. Então, já meio que a guisa de fechamento. Voltando lá no círculo dourado do Sinek, né? O que dá sentido à nossa ação são os porquês. Né? Eu tenho que ter clareza dos porquês. O porquê pode estar ligado na BNCC, o porquê pode estar ligado na necessária ou no necessário desenvolvimento de habilidades para a vida social. O porquê está ligado a vivenciar regras de sociabilidade que são respeitosas, que implicam em empatia, que implicam em autorregulação, né, que implicam mesmo numa convivência responsável, numa percepção de que as ações da gente têm consequências. Né? E os porquês, obviamente, estão todos ligados à ideia de um aluno que é o centro de todo o processo. Né? É ele que a gente recebe da família e que a gente quer, entre aspas, devolver para a família ao final de 14 anos e entregar para a sociedade melhor do que ele chegou. Né? Porque se o menino chega na escola e, na verdade, ele vai sair dela do jeito como ele entrou, apenas mais velho, né? E, no fundo, as referências que ele vai continuar vivenciando são aquelas que ele já tinha, porque ele não adquiriu novos elementos, ele não consegue se pensar sistemicamente, ele não ampliou a sua visão de mundo, nós falhamos. Né? Então, são os porquês que amarram todo o nosso projeto de formação. Tá? Então, é isso. Ó, naquele carrossel, todos aqueles elementos que foram mencionados aqui, né, eles precisam ser comunicados de maneira adequada para a família, e eles vão ser comunicados de maneira adequada quando a gente tem convicção deles, quando a gente sabe aquilo que está fazendo. Né? E aí, óbvio, o centro de tudo isso, óbvio, é o aluno. Né? É a formação que eu estou entregando. E aqui, né, meio que para fechar, eu acho que assim, eu até coloquei que os celulares agora são um ótimo case de tudo isso que eu falei, porque assim, as regras, óbvio, existe agora uma legislação que precisa ser cumprida. Mas eu vi muitas escolas na defensiva
em relação àquilo que as famílias achavam certo ou não achavam certo, né? E às vezes, inclusive, motivadas pelo senso comum, e às vezes me angustiava um pouco como algumas escolas pareciam não terem o que dizer. Né? Então, eu até agora vejo escolas que dizem assim, olha, apesar da gente falar em educação midiática, que é uma coisa necessária, né? Porque, óbvio, como é que hoje eu vou ter uma escola completamente analógica num mundo social que está inteiro tecnológico? Então, óbvio que usar telas na escola não só faz sentido, como é necessário para que esse menino aprenda a usar a tecnologia sob demanda e não apenas para entretenimento. Que ele aprenda, inclusive, que o fato de eu ter um celular à mão não significa que eu vou utilizá-lo o tempo todo. Né? Não, eu posso ter um celular relativamente ao meu alcance, mas eu só vou usá-lo, né, quando eu for solicitado a utilizá-lo. Você já tem uma série de aprendizados ligados a isso. Mas aí eu vejo escolas assim, não, porque a família não quer de jeito nenhum que se utilize tela na escola. Oi, mas aí eu sempre pergunto isso, então, mas aí na escola que você tem que formar para o futuro, não vai usar tela. Só que ele sai da escola, ele vai passar as outras 18 horas do dia pendurado no celular. E a gente não tem coragem de dizer isso para a família? Ou então, assim, a família não quer que eu use celular na escola. Então, mas quem deu o celular para o menino? Né? Então, assim, quando eu estou falando que os celulares são um ótimo case, nós temos uma base jurídica que a lei deu. Nós temos uma série de pesquisas que mostram os danos que o uso indiscriminado de telas provoca, mas não é que ele provoca só dentro da escola, ele provoca dentro da escola e fora dela. Né? E a gente precisa comunicar isso. Né? Nós temos esse saber especializado. Então, para além do senso comum, pesquisas têm indicado, na verdade, elementos e caminhos. Pesquisas têm mostrado caminhos de desmame. Então, eu preciso comunicar isso às famílias, né? Por que eu estou usando tela ou não estou usando tela na escola. E, como eu falei, passado um período de desmame, eu tenho que incluir educação midiática na formação. Aliás, o Conselho Nacional de Educação acabou de incluir isso. Né? Tá? O Fique Ligado de segunda-feira vai trazer. A partir de 26, educação midiática tem que estar no projeto pedagógico das escolas. Né? Mas, voltando, eu tenho do meu lado a legislação, eu tenho do meu lado as pesquisas, e eu tenho do meu lado, ou preciso ter, argumentos pedagógicos para definir como e quando esse celular vai ser ou não usado. Então, eu acho que, de novo, é um ótimo case para a gente se colocar como os especialistas em educação e não ir a reboque da expectativa dos pais, de novo, como se a gente fosse um supermercado e fossem eles a definir como é que as coisas vão funcionar. Tá? E aí, só fechando ainda nessa questão dos celulares, né? Por que educação midiática? Nós não preparamos para 2015. A gente está preparando para 2035, para 2040. Né? Então, também parte da nossa argumentação tem que estar ligada a isso. Eu não preparo só para a prova. A prova é parte de um processo para preparar esse menino e para lançá-lo para uma vida social em que ele tem que ser criativo, ele tem que ter uma base de conhecimentos gerais importante, ele tem que saber conviver com o outro, ele tem que saber se colocar, ele tem que saber defender as suas ideias e ele tem que ser muito melhor do que qualquer ferramenta de inteligência artificial, né? Que pode conjugar dados que lhes são imputados de um jeito muito mais rápido, mas vamos pensar nisso. A inteligência artificial não cria. A inteligência artificial não conjuga elementos de humanidade que nós somos capazes de conjugar. Só que, para a gente ter essa humanidade, ela também precisa ser estimulada em nós. Tá? Então, acho que eu fecho dizendo isso. Nós, educadores, sabemos construir esse caminho. Só que a gente tem que demonstrar isso. As nossas postagens nas redes sociais não podem se ater ao que e ao como. Mas elas têm que comunicar o porquê. É no porquê que a gente efetivamente demonstra, comprova, reassegura o nosso lugar de educadores que sabemos o que estamos fazendo. E por que a nossa escola, portanto,
é a melhor escola, a melhor escolha que as famílias podem fazer para preparar os seus filhos.